Aí, Olá! olá, bonita. Já estava achando que você não ia aceitar o meu convite. Estava aqui tentando entrar. E eu tentando achar o lugar de convidar, foi uma maravilha. Tudo bom, E, ó, querida? tudo bem, e você, como é que tá? Eu também. Muitas coisas aí se movimentando, né? Mas tá Que tudo bom, jóia, tá tudo ótimo. graças a Deus. Então, gente, a Marisa está entrando aqui, né? Marisa, ela é consteladora, terapeuta transpessoal, Pode falar mais de você aí, Marisa. Nossa, sabe que eu estava sentadinha aqui esperando e pensando um pouco isso, né? Para falar Uhum. ainda sobre autoaceitação, né? Quem somos nós? Quem sou eu, né? Quando a gente começa a trazer aqui, né? Eu sou consteladora, eu sou reikiana, sou terapeuta transpessoal, eu sou coach, né? Eu sou renascedora. Tenho algumas formações aí nessa caminhada nossa, né? Então, quanto mais a gente vai vivendo, mais tempo de ter formações, de a gente ir estudando, a gente tem, né? Mas pensando bastante nesse tema, né, que a gente vai trocar hoje sobre a autoaceitação, né? Acima de tudo, quem somos nós, né? Tem todo esse caminhar nosso, né? Mas quem sou eu? Eu sou a Marisa, né? Eu sou a Marisa. E acho que o que eu tenho de melhor, o que a gente tem de melhor para entregar é a caminhada da gente, né, Ilza? A Isso, experiência dessa isso. caminhada. É verdade, é verdade. Marisa, mulher, né? Marisa, mulher. Marisa, Esse mês, mulher. esse mês da mulher, né? É interessante. Deixa eu me apresentar, que eu sempre esqueço de me apresentar para quem ainda não me conhece, mas a maioria já me conhece, né? Eu sou Ilza Andrade, terapeuta bioconsciencial, já trabalho como a Marisa, a gente já tem uma estrada um pouquinho longa, né? E ainda falta muito a caminhar para se chegar, né, ao que se precisa. Né? Uhum. E é interessante, né? Porque assim a gente, como terapeuta, a gente vê muito a dificuldade das pessoas de conseguirem, né, saber quem são, né? E se aceitarem como são, Uhum. né? A maior dificuldade, né, das pessoas, seja homem ou mulher, é justamente essa também, né? Sem dúvida nenhuma. E daí, né, Ilza, deixa eu só te perguntar uma coisa antes, só por uma questão operacional aqui. A gente já está entrando, o pessoal já entrou, a gente espera um pouquinho. Não, o pessoal está entrando, né? Mas vai entrando, a gente já vai falando, porque no Instagram a gente não tem um tempo muito longo, a gente só tem uma horinha mesmo. Então a gente tem que ir falando para poder já, né? O pessoal vai entrando e vai Tá bem. acompanhando. Tá bem, tô vendo tanta gente linda entrando aqui, ó, a Bia Sobreira falando que nós duas somos maravilhosas. Olha que maravilha! Muito obrigada, Bia. Você está vendo e eu não estou vendo. Eu não Não estou tá vendo. vendo? Não, você vai ter que ler as mensagens, porque aqui para mim não está passando. Ok. Por sinal, o que eu ouvi bastante essa semana, conforme eu fui divulgando, né? Foi Uhum. as pessoas trazendo um pouco o nosso encontro. Nossa, vocês duas, que delícia, vocês duas, né? Então eu quero te convidar, Ilza, para a gente ir falando juntas, a gente Sim, trocando e senhora. tricotando aqui junto dentro Sim, desse tema, senhora. né? Sim, senhora. Vamos sim. Vamos Mas falando. foi interessante que quando eu fui olhar um pouquinho para este tema, né, reciclar um pouquinho, para alinhar o que eu ia trazer para vocês, né? E essa questão assim da autoaceitação, né? Ela esbarra muito dentro de uma coisa também que é a autoestima, né? Eles andam muito próximo esses dois temas, né? Mas quando a gente fala da autoestima, significa auto, eu gostar, ter uma estima elevada, eu gostar de mim, né? Mas eu entendo que isso vem um pouco depois, né? Porque primeiro a gente precisa passar por esta autoaceitação, né? E o que é, né, esta autoaceitação, né? O que é esse auto se aceitar,
né? É interessante que conforme eu fui buscando o tema, buscando palestras, falei, deixa eu ver o que que o pessoal está falando dentro disso. De um modo geral, as pessoas acabam tendo uma tendência nesse tema da autoaceitação como uma questão do corpo físico. Né? Então, eu me aceito do jeito que eu sou, eu me aceito assim, eu me aceito assado, e às vezes até confunde um pouco essa história, acaba sendo uma bandeira seca, as pessoas confundem um pouco na questão do corpo enquanto saúde, né? Que não tem nada a ver com você cuidar de você, né? Esse autoaceitação em relação ao corpo. A autoaceitação, ela é muito maior do que tudo isso. Né? Exatamente. Porque não adianta eu ficar dizendo que eu aceito o meu corpo do jeito que eu sou. Né? Se há o menor erro, se uma coisa que eu piso na bola, se eu me engano, se eu não faço tão bem, se eu caio matando em cima de mim. Né? Então, o que é essa questão dessa autoaceitação? Ela é maior. Né? Acho que ela esbarra muito numa coisa da humanidade, né? O que é se sentir este humano, né? O que é ser esse humano, né? Então, a gente fala de um modo geral, né? Todo mundo erra, todo mundo erra. Não, sim, claro, faz parte do ser humano, todo mundo erra. Menos eu não posso errar, porque se errar, a gente entra com o chicotão aqui. Daí fica mal, daí fica chateado, daí fica... E arrasta isso, né? Arrasta. Então, a autoaceitação talvez passe por esse caminho da gente realmente aceitar a nossa humanidade. Né? Realmente... Pode falar. Fale. Realmente entender que nós somos o quê? Consciências em desenvolvimento contínuo. Né? Este contínuo, se a gente começa a entender isso como cada dia, cada encontro, cada possibilidade, cada experiência, talvez não tenha certo e não tenha errado. Tem apenas a experiência que você está vivendo. Então, quanto mais a gente se entender como uma consciência em desenvolvimento de uma forma muito mais ampliada, né? Mais em paz você vai ficar, não vai ter muito que precisar se autoaceitar, porque você já se torna, né? O que você vai trazer, Ilza? É interessante porque, assim, para se autoaceitar, tem que se autoconhecer, né? Perpassa muito por essa questão do autoconhecimento também, né? Porque, às vezes, as pessoas, elas ficam olhando o outro e, de uma certa forma, se comparando com o outro. E ela esquece de olhar para si e perceber o que realmente, né, ela tem de qualidade e o que ela tem, entre aspas, de defeito, que ela considera defeito, né? Para que possa aceitar, né, para fazer esse equilíbrio entre as duas coisas e caminhar com leveza, né, Marisa? Com certeza, porque o que acontece? Enquanto eu não aprendo a me aceitar na minha imperfeição, né? E imperfeição significa que eu vou errar. Tá? Enquanto eu não me permito viver isto, eu também vou ficar cobrando isto do outro. E a minha relação com o outro passa a ser comparativa o tempo todo. Eu fico me comparando. Tá? E quando eu me comparo, e daí eu vejo que o outro errou, então eu me coloco num lugar de melhor. Ou então, se eu acho que o resultado do que o outro fez foi melhor, então eu me coloco num lugar de pior. E daí a gente fica o tempo todo transitando nesta comparação entre melhor e pior. Ou eu sou melhor ou eu sou pior. Ou eu sou melhor ou eu sou pior. Quando na realidade a gente apenas é. Exatamente. Nós apenas somos. Né? E esse apenas é um apenas que nos torna grande. Nós só somos. É um só que nos coloca num lugar muito mais ampliado acerca das possibilidades de experimentar as experiências, experimentar as relações dentro disso tudo. Né?
Porque enquanto nós ficamos se culpando, porque o que tem por trás disso tudo é uma grande culpa, você fica se culpando o tempo todo, porque você não fez, porque não fez direito, porque deveria ter feito, ou porque fez e não era desse jeito. Então, o que gera o tempo todo, enquanto padrão emocional, esse processo desse não se aceitar imperfeito, porque para mim é isto, né? Não se aceitar imperfeito. O que gera, a grande emoção que gera aqui é uma culpa. É uma culpa enorme, né? E uma autocrítica muito severa. Com isso, né, Ilza, se a gente escapa aqui um pouquinho para um olhar aqui energético, para um olhar aqui espiritualizado, né? Este padrão que nós entramos emocional, ele densifica o nosso padrão energético. E à medida em que nós ficamos daí, nesse embotamento emocional, nessa meleca emocional, de não conseguir, de que eu não sou boa, de que eu não faço, eu não sou boa mãe, eu não sou boa amiga, eu não sou boa amante, eu não sou boa mulher, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que fazer igual, eu tenho que fazer igual fulano. À medida que nós ficamos nesse embotamento todo emocional, o nosso padrão energético ele vai caindo, caindo, caindo. E abre possibilidades para um monte de coisa aqui entrar, né? Enquanto padrões espiritualizados, né? De espiritual. E mais, não precisa nem ir para o espiritual. No nosso próprio entorno. Né? Fica muito fácil você ser influenciada na direção de um algo que você é menos. Né? Então, pode falar. Não, abri para você. Né, justamente, né, se a gente percebe que nós temos qualidades, defeitos, né, em que em algum momento a gente vai estar lidando com as nossas sombras também, né, e abrir essa possibilidade no nosso meio, principalmente, Marisa, há uma ilusão, né, muito grande em relação a isso, como se a gente que trabalha nesse campo também, né, a gente fosse o tempo todo luz, né? Uhum. Nós somos luz, mas por sermos luz, nós temos sombras também, né? E a gente precisa olhar para isso também e aceitar, né? Porque quando a gente aceita, a gente pode modificar, né? Isso, Então, perfeito. Perfeito o gancho aí, cara. A Ilza levantou a bola para mim. Perfeito, né? Porque a partir disso, a partir do momento em que você se aceita, esse é o primeiro passo na direção de um processo de transformação. E o processo de transformação não é porque você é ruim, é pior, e agora você tem que melhorar. É apenas um processo evolutivo natural, como um dia atrás do outro, como um passo atrás do outro. Né? A gente precisa desmistificar um pouco isso e bem o que a Ilza traz na direção de acharem que somos luz, somos perfeitos, né? É interessante que eu estava aqui sentada, ainda trazer a experiência de eu sentada aqui antes de nós começarmos, né? E eu percebi, né, principalmente linkando ao tema, eu fico muito ligada ao tema que eu vou falar normalmente e me percebendo dentro desse tema. Porque é claro que a hora que você escolhe esse tema, a hora que nós escolhemos o tema, a hora que você me convida para este tema, a hora que as pessoas se inscrevem para estar aqui hoje, nos ouvindo, trocando, somando aqui com a gente, é claro que todos nós temos um algo, né, a oferecer um para o outro. Então é claro que também chega uma grande possibilidade para mim, uma grande possibilidade para você, dentro do tema que está sendo discorrido. Né? Então, enquanto eu estava sentada aqui, eu percebi que tinha uma parte minha aqui ansiosa. Estava assim meio... Então eu olhei para aquela parte e falei, o que é isto aqui, né? Um pouco antes, me arrumando, eu percebi que tinha uma parte aqui, eu fiquei olhando um pouquinho para ela, e daí eu parei e perguntei para essa parte, o que você quer? O que está acontecendo com essa parte? E ela estava ansiosa em ser a live perfeita, o encontro perfeito, que todos gostassem de mim, que todos gostassem deste encontro. Eu falei, olha, você precisa se autoaceitar imperfeita. E foi muito lindo, porque daí eu olhei, daí vai um exercício,
vou deixar aqui uma dica de um exercício que eu fiz, tá? Eu apenas olhei, eu apenas reconheci essa parte. Não sou eu inteira vivendo isto, mas é uma parte minha. Então, eu apenas olhei para essa parte, eu não critiquei, eu não quis mudar, eu não fiz nada com ela. Eu apenas estava presente e reconheci essa parte. Eu olhei para esta parte, que queria ser perfeita nesta apresentação. Então, eu acolhi esta parte como uma criança. Porque quantas vezes a nossa menininha, o nosso menininho não foi cobrado para fazer tudo certinho, para ser uma boa menina, um bom menino, tirar as melhores notas, ser o perfeito, o melhor. Então, apenas acolhi aqui e falei, tá tudo bem, tá tudo bem. E daí, quando eu acolhi essa parte, como em um processo de integração, de intuição, sei lá o que rolou, me veio uma palavra à mente, que é autenticidade. O quanto que nós nos permitimos ser autênticos. O que é ser autêntico? É apenas ser a gente do jeito que a gente é. Exatamente. E fiquei pensando que o melhor que eu tinha para oferecer para nós todos aqui, o que eu tenho de precioso para oferecer para nós todos aqui, e cada um de vocês, é quem é você. Que daí sim é essa luz que eu sou. Mas quando nós falamos que nós somos luz, não significa que eu sou perfeita, que eu me iluminei, que eu me tornei uma Buda, um Buda. Ainda não. Há caminho, todos nós. Nem melhores, nem piores. Apenas todos na sua caminhada. É só isso. Quando nós ficamos nos comparando, quando nós ficamos tentando ser uma coisa ou outra, porque eu não fui isso, porque eu deveria ter sido, ou aquilo outro, nós não deixamos de fato vir à tona a nossa expressão no mundo de quem realmente somos nós. Se eu ficasse aqui, neste medo, tentando ser a perfeita, a palestra perfeita, tá? Talvez eu não deixasse expressar a minha história, a minha caminhada, quem sou eu. Talvez eu não estivesse contando aqui para vocês que, nossa, fiquei com medinho de não ser perfeita este encontro. Talvez eu não me permitisse contar isso se eu quisesse passar a imagem da perfeita. Mas não. A sacada que me veio instantes antes da gente sentar é que talvez o grande caminho seja a gente se entregar exatamente como a gente é. A gente ter a coragem de entregar a nossa imperfeição. E aí, quando a gente aceita, né, tudo isso, diminui a ansiedade, né? Diminui essa briga interna que existe. Esse desejo, essa coisa de, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele outro jeito, né? Na verdade, a gente vai deixando a coisa fluir e vai seguindo, né? Mas claro, Sim. né, que nós vamos ter nossos altos e baixos. Todo mundo tem. E faz parte, tá? O que vai fazer? É interessante que ficou ecoando aqui para mim essa pergunta. O que vai fazer? Né? E será que tem alguma coisa para fazer? Né? É claro que quando a gente está falando isso, não significa, né, que eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre é assim, né? Que nem a síndrome da Gabriela. É claro que quando a gente está falando isso, a gente não está dizendo na direção de uma acomodação, e que então eu me aceito assim e pronto, e o mundo que me aceite. Né? Isso é revoltinha boba que a gente precisa olhar. Né? O mundo que me aceite como eu sou. Quando alguém fala isso, é porque você não se aceitou como você ainda. E é uma caminhada, e tudo bem. E tudo bem. Este processo essa aceitação dessa humanidade imperfeita, desse consciencial imperfeito
né? Eu falei, engraçado, eu falei agora a humanidade imperfeita, daí eu pensei, peraí, mas quando eu tô fora desse corpo humano aqui, enquanto consciência, eu também estou na minha caminhada, não muda nada. Eu também estou imperfeita em muitas coisas. E tudo bem também, né? Então, esta consciência deste caminhar, desse desenvolvimento, e dando para cada um o seu melhor. Se a cada dia eu vou dando o meu melhor a cada momento, e posso parar, analisar, falar, poxa, poderia ter feito isso aqui um pouquinho melhor. Mas não é, nossa, poderia ter feito melhor, porque eu não fiz. Não, não fiz porque naquele momento exato não foi possível. Mas se eu estou atenta, se eu estou presente, se eu não estou me cobrando continuamente, em seguida eu posso olhar para isso como um processo de crescimento e desenvolvimento. Aprendi um pouquinho mais. É. Na verdade, nós somos seres em evolução, né? Isso. Nós somos Mas seres em evolução. e o quão incoerente é, né, Ilza, diante desta consciência que o nosso cabeção sabe disto, o que significa em evolução? E Significa que estamos em desenvolvimento. estamos crescendo, né? Estamos Estamos, crescendo, caminhando, aprendendo, desenvolvendo. É interessante que a gente sabe disso, a gente fala isso, mas não se aceita nessa caminhada. pois é. Por isso que não há a autoaceitação. O que eu não o que eu não aceito de verdade em mim? Né? E daí nos leva, é interessante que esse processo ele nos leva para um outro ponto, né? Que ficamos tão preocupados com aquilo que não somos, que não percebemos aquilo que somos. Né? Pois é. Não olhamos para as nossas potencialidades, não olhamos para as nossas realizações, não olhamos para os nossos talentos. Eu tenho trabalhado muito isso nos meus grupos, eu tenho trabalhado muito isso nos atendimentos terapêuticos de um modo geral. Tá? E quanto mais eu caminho aqui enquanto psicoterapeuta, quanto mais eu caminho enquanto orientadora de grupos, né? Mas eu percebo que a gente fica olhando para sombras, para sombras, para sombras, buscando trauma, tentando resolver trauma, e é pai, e é mãe, não sei. Quanto mais a gente fica aqui, muitas vezes a gente só fica patinando. E ficamos muitas vezes presos numa fascinação desse processo. Então, o que eu tenho proposto muito para as pessoas é o que você quer. Olha para frente. À medida em que a gente olha para frente, em que a gente toma posse disso que eu quero agora, à medida em que eu vou desenvolvendo, indo na direção do que eu quero realizar, automaticamente você está alterando tudo que ficou para trás. A gente precisa desmistificar um pouquinho esta ideia de que se você só consegue ir para frente depois que você resolver tudo que está atrás. Gente, se a gente tiver que resolver tudo que está atrás, para daí a gente seguir, vai demorar muito. Para quem ainda acredita em existências anteriores, nem precisa ir tão longe, mas tudo bem. Para quem ainda acredita em existências anteriores, vai ter que resolver as outras também. Vai ter que resolver essas, vai ter que resolver as outras. Gente, vai demorar demais, não dá tempo, bora! É perder muito tempo, é muito sofrimento. Às Não! vezes, Só terminando aqui. À medida em que você vai dando passos no agora, vai se reconhecendo dentro de tudo que você já realizou, dentro das suas qualidades, dentro dos seus talentos, você vai colocando esses seus talentos, todos nós temos talentos. Quais são os seus talentos? À medida que você vai expressando isto no mundo e vai realizando cada dia um pouquinho, automaticamente você está mudando o ontem. É atemporal. Não precisa ficar buscando, buscando, buscando. Então, que caminhar é este, né? É para frente. Cada vez mais eu estou trazendo, não fiquem tanto tempo olhando para as sombras.
Não fique. Uhum. É. Diga, Ilza. Não, não, eu ia falar, é porque entrou uma mensagem aqui, eu estou tentando ler. Enquanto Alguém. a Ilza está lendo lá, enquanto a Ilza está Pode ir lendo, falando. pessoal, façam perguntas. Eu adoro quando vocês fazem perguntas. Vocês me dão É, a oportunidade de explanar. Oi? alguém falou aqui, tenho pensado muito sobre esta questão da autenticidade. Em tantas informações nas redes sociais que todo mundo parece feliz e maravilhoso. Muitas vezes nos vemos e nos comparamos. Sim, perfeito, perfeito, né? Faz tempo que eu deixei de olhar, sabe? Eu uso as redes sociais para divulgar os meus trabalhos, para ver alguma coisa interessante, mas ficar ali, sabe, com o dedinho, vendo foto, vendo foto, na realidade, isso tem feito um estrago na autoestima de um modo geral, né? Porque passa-se uma ideia de tudo, todo mundo feliz, todo mundo perfeito, todo mundo viajando, todo mundo curtindo, todo mundo... Gente, a vida não é isso. Tá legal, ali é um momento. E as pessoas estão registrando o momento. Na minha opinião, tá um pouco doentio essa história, né? Tá um pouco narcisista demais essa história também. Por que as pessoas precisam ficar o tempo todo mostrando quanto eu estou feliz, onde eu estou, né? Antes dos lockdowns da vida, aí a gente ia pro restaurante, todo mundo tirando foto do prato para postar o prato que está comendo, né? Então, há de se tomar muito cuidado com isso. Lembrar que nós estamos, que é uma grande ilusão isso. Né? São apenas momentos, não é a vida da pessoa. São apenas momentos. E momentos também que estão trazendo o quê? Neste momento, isto parece igual a ser feliz. Né? Felicidade é estado do ser, é um estado de espírito, é um estado da alma. Né? Felicidade não está em eu ficar mostrando onde eu estou, não está fora, não está no fora. Se a gente pudesse tirar uma foto do dentro para nos mostrar felizes, dentro da ideia do que é felicidade, se a gente pudesse tirar uma foto interna da paz interior, da felicidade interior, né? Essas seriam postagens bem interessantes para a gente trazer, né? Mas o que nós estamos vendo são fotos do externo. São fotos do externo. E talvez a grande questão seja, primeiro, se questionar, para quê? Para quê? Não por quê. Para que eu preciso postar isto? E para quem está lá sapeando lá as fotos, para que você precisa ficar vendo isso? Quanto tempo da nossa vida a gente perde fazendo isso? E daí vamos criando essa ilusão de que para ser feliz eu preciso estar daquele jeito. E daí sim esbarra na questão da autenticidade, como nós trouxemos. Porque o quanto há de autêntico naquela foto. É muito interessante a gente observar as pessoas tirando as fotos para postar nas redes. Né? É muito comum eu ver alguém aqui, vai tirar foto, bateu. Então, o que é aquilo, né? O que é autêntico, enquanto está autêntico, está em harmonia, está expressando o meu estado interior de fato, né? O quanto que eu me aceito e me reconheço desta forma. Eu posso vibrar por um momento. Mas qual é a intenção? Isso. A Sandra, ela perguntou, ela falou, né? E quando a gente vai e segue em frente, aí aparece uma dificuldade que nos faz parar. É uma pergunta. Quando aparece uma dificuldade que nos faz parar, é um convite para a gente parar. Nós estamos vivendo neste momento uma dificuldade que está convidando a humanidade a parar. Então, uma parada
ela não é necessariamente algo ruim. Ela não é necessariamente algo ruim. Nós devemos parar quando vem esse convite e perceber, para que essa parada? O que essa parada quer me trazer? Será que se eu continuasse naquele movimento, eu poderia perceber isto, que enquanto eu paro, agora eu posso observar melhor? Se você está andando de bike, você tem uma visão, né, da paisagem que está passando. E é uma paisagem legal, uma paisagem bonita. Se você para, você tem condições de ver coisas que quando você estava em movimento em cima da bike, você não conseguia ver. Então, não é bom nem ruim estar em movimento. Não é bom nem ruim parar. A questão é o quão eu aproveito e percebo o que o convite da parada me traz e o quanto que eu consigo aproveitar e observar o que o movimento me traz. A grande questão, acho que é Sandra, né? A grande questão, se não for, perdão, a grande questão é que ficamos brigando com isto. Então, talvez a gente tenha que diminuir a briga. Ah, o convite é parar? Então deixa eu parar aqui um pouquinho. Deixa eu perceber o que tem aqui. E ficar em paz, às vezes, na parada. A questão é se você fica parada, e parada, e parada, e parada. E às vezes... E às vezes é isso mesmo. Eu estava aqui Diga, pensando, né, enquanto você estava aí falando, e ela também, a pergunta dela, que às vezes esse parar não é parar, né? Parece que você parou, mas é um momento onde você vai refletir, né? Onde Uhum. você vai ter novas possibilidades. Você vai poder olhar para algo diferente. Então, assim, de fato, você não está parado, né? Sim, se você para de brigar com isso, e se você vê a oportunidade que está sendo ofertada ali. A grande questão, o que sempre me ajudou na minha vida, foi sempre perguntar, qual é o aprendizado? O que tem aqui para mim? Qual é o presente que tem aqui para mim? Né? Dentro disso que a Ilza traz aqui, de não ser uma parada, né, me fez lembrar uma frase do Osho, né, um grande pensador aí do nosso tempo, né? O Osho, ele falava do movimento dentro do não movimento, né? Que é exatamente isso. Eu posso estar aqui parada. Quantas vezes a gente está parado, com o nosso corpo parado? Mas quanta coisa está acontecendo? Quantas possibilidades se abrem nesse refletir? Que se a gente está em um movimento, ou continua em um movimento, a gente não percebe. Pensei um dia desses que eu sei que houve um baque, né? Pelo menos aqui eu tenho sentido isso com os meus pacientes, com os grupos. Teve um baque aí essa volta para o lockdown, né? Um ano depois, estamos em março, na mesma época praticamente, né? E muita gente trazendo isso dentro das suas angústias, dos seus medos, das suas preocupações, né? É claro que a gente olha para tudo isso. Mas também é verdade que nós estávamos numa correria, todo mundo correndo de uma forma desenfreada, de uma forma doentia. Quanto que há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, eu trabalhava com as pessoas, para quê? Para onde você está indo? Para onde você está indo? Você está correndo tanto para onde? Está correndo tanto para onde? E as pessoas nem sabiam responder por que elas estavam correndo tanto. E muitas fazendo coisas que elas não estavam felizes. Não era mais o que elas queriam, mas não conseguiam parar daquele movimento. Não conseguiam sair daquele movimento. Então, tá bom, não foi da melhor forma? Claro que não foi da melhor forma. Mas que nos parou de algum jeito, nos parou. O pior é que tinha muita gente que estava no movimento e nem sabia mais por que estava naquele movimento, né? Sim, sim, porque em algum momento fez sentido.
mas a gente não percebeu que mudou, né? A nossa vida muda, nós mudamos. É uma outra Graças a coisa Deus. também, Graças a é, Deus. pois é, uma outra coisa que eu quero trazer também, que chega pra gente nesse momento, é assim, tenham a coragem de mudar, mude de ideia, muda de ideia, você tem o direito de mudar, porque nós mudamos continuamente. Então, o que servia para você há 6 meses atrás, há um ano atrás, há 5 anos atrás, hoje talvez não sirva mais. E não tem nada de errado nisso. Não serve porque você mudou, porque o mundo mudou, as suas vontades, os seus sonhos, os seus objetivos, o que fazia sentido, hoje talvez não faça mais. Né? Um dos presentes que a pandemia me trouxe, eu pessoalmente, né, foi esse. Tem um monte de coisa que hoje não faz mais sentido na minha vida. E Eu que há um também. ano e meio atrás fazia. Eu também. Tem coisa que eu mudei, que se fosse um tempo atrás, talvez eu sofresse com aquilo. Hoje eu falo, o quê? Pra que eu estava fazendo aquilo? É claro que também me trouxe outros desafios a pandemia. Inclusive, eu estou com o Covid nesse Você está exato com Covid? momento, Você está com Covid? Mas está bem, viu? Está bem, está bem. né? Não, continue assim, viu? Graças a Deus. Eu até pensava um pouquinho antes, falei, poxa vida, né? Porque é claro que a gente está vendo que tem muita gente desencarnando, né? Sem dúvida nenhuma. E pode acontecer com qualquer um de nós. Em algum momento, né? A gente vai terminar a lição aqui, né? Se é uma Sim. escola, em algum momento a gente precisa passar de ano, né? Essa é a certeza, né? Essa é a certeza. Embora a gente viva como que se não fosse acontecer, né? Mas essa é É. a certeza. E eu estava até pensando com essa história, né, vivendo aí nos últimos dias, essa história do Covid e tal. E eu falei, putz, de repente pode ser o último encontro. Nossa, que é isso? E por que não eu venho depois fora do É corpo? Eu isso. vou Mas continuar é nos isso que eu ia lhe, encontros. é isso que eu ia lhe dizer. Como o último encontro? Não é assim. A gente continua A se gente continua encontrando, fazendo com esse live cabelinho virtual. crespo. Talvez o último com o cabelinho crespo, quem sabe? É, pode ser. Mas não vai ser, não. Por enquanto, não. É, eu vou pedir, porque eu sei que você usa relógio. E eu não estou vendo horas por aqui. Aqui Você tá no meu, controla. tá 7h45 aqui para mim. Então, o nosso tempo já está começando a. Então, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, mas pode falar, Marisa. Deixa eles perguntando, mas você pode falar. Tá. Enquanto vocês vão fazendo as perguntas, eu queria deixar algo aqui para vocês, né? Que é, tô olhando aqui do lado que tem uma colinha aqui, ó, para não esquecer, né? Que é assim, a questão da autoaceitação. Gente, não existe um comprimido que a gente toma e daí agora, a partir de agora, eu me autoaceitei. Ou então porque eu vi esta live, ou então porque eu li um livro, ou porque eu fiz um curso. Então, a partir de agora, eu me autoaceitei. Ah, então porque eu entendi, eu me autoaceitei. Não é assim. É um processo, né? Principalmente nós mulheres, nós que estamos vivendo essa experiência, né? A partir do corpo aqui, da nossa máquina de manifestação, né? Feminina, mulher, né? Que é um grande desafio estar encarnada em um corpo feminino. É um grande desafio, né? Só o Mas também. reboliço, só o Mas é um grande reboliço hormônio. presente também. Sim, sim. É um grande presente o desafio de estar encarnada no corpo de mulher, né? É, Porque só o reboliço hormonal, é. emocional que a gente vive todo mês, né? É um grande desafio, né? Não resta a menor dúvida que também nos traz grandes possibilidades, né? Mas sim, a gente também é verdadeiro tudo isso, né? Esse desafio que é estar aqui nesse corpo. Então, é um processo. A gente, enquanto criação, né, nós ouvimos muitas coisas acerca dessa mulher perfeita.
a dona de casa perfeita, achar o homem perfeito, o casamento perfeito, a mãe perfeita, a casa perfeita, tudo arrumado, a roupa perfeita. A gente fala que não, imagina que é isso, a gente já mudou. Não, mas aqui no nosso inconsciente, aqui, isso aqui continua como uma sombra aqui atrás da gente, como vozes do passado, de alguma forma inconscientes, né? Nos cobrando, e a gente entra também nessa cobrança. Por isso que é um processo, é um desenvolvimento esta autoaceitação. Então, a gente precisa ir treinando se autoaceitar. Né? A gente precisa ir desenvolvendo isto. Não fiquem esperando que isso aconteça da noite para o dia. E para isso a gente primeiro precisa estar atento, né? A gente falou hoje sobre o autoconhecimento, se conhecer, o que é que está acontecendo comigo? Agora há pouco eu parei e falei, o que estava acontecendo? Ah, tem uma parte aqui minha que está nervosa, que quer entregar tudo bonitinho. Então isso é autoconhecimento. Autoconhecimento não significa agora estou perfeita, significa que eu me percebo, que eu me conheço um pouco mais. E aqui eu me conheço com medo, muitas vezes, de realizar um algo. Isso é autoconhecimento. Né? E a partir disso, desenvolvendo este olhar, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa se lembrar muitas vezes é: perfeição não existe. A gente precisa falar isso pra gente muitas vezes. Quando você se pegar se cobrando tal, para. Eu paro. Eu faço isso comigo, eu falo, Marisa, para. Daí eu paro. Daí eu começo a lembrar que tudo que eu sei, que eu já realizei aqui no meu conhecimento. E daí eu coloco aquilo que eu já sei a serviço para ajudar a realizar. Porque saber ainda não é conhecimento, ainda não é realização. É um grande passo, mas a gente precisa colocar o que a gente sabe a serviço dessa nossa realização, para se tornar este eu sou. Por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, mas eu já sei isso, e caí de novo, eu já sei e estou assim de novo. Sim, nós já sabemos, mas estamos realizando. Quando eu faço assim, veio para cá, é porque eu estou trazendo para o coração. Eu preciso tirar aqui agora do eu sei, para trazer aqui agora para o eu sou. Né? E daí, quando agora eu sou, eu expresso isso no mundo. Então, a gente precisa repetir para a gente, muitas vezes, se perceber, né? Somos imperfeitos. Está tudo bem. Está tudo bem errar. Nós somos criados para não errar. Está tudo bem errar. A gente precisa mudar o nosso olhar para o erro. Erro não é punição, né? Não posso errar. Transforme erro em aprendizado. Então, vá treinando, vá trabalhando isto. Um outro ponto importantíssimo, que a gente falou também hoje, é pare de se comparar. Pare de se comparar. Percebeu que está comparando? Volta e para. Nem melhor, nem pior. Nem melhor, nem pior. Porque daí isso vai te ajudar, inclusive, a diminuir o quê? Os seus julgamentos. Porque se você está buscando melhor ou pior, você está julgando o outro também. E são esses passos que vão trazendo leveza para a gente. A gente vai aprendendo não só a se autoaceitar, mas aceitar também o outro. Aceitar também a imperfeição do outro. Porque quando você não se aceita imperfeito, você não aceita a imperfeição do outro. E ficamos cobrando isso do outro. E isso afasta as pessoas que a gente ama, pessoas boas na nossa vida. Então, se aceite imperfeito. Outra coisa, cuide de você. Precisa cuidar.
olhar para você, cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, cuidar do seu sono, se dar carinho, se dar momentos gostosos, parar para enxergar um pôr do sol e se dê isto como um presente, parar para observar a chuva e se dê isto como um presente. Então, este se cuidar, este se nutrir, isso é um dos grandes passos para a gente poder ir na direção de viver cada vez mais com leveza esta vida. Uma outra coisa também é faça uma relação, papel e caneta, você vai fazer uma relação do quê? Dos seus talentos. No que eu sou bom? Ah, eu sou boa em oratória, em falar. Nossa, eu sou boa em ouvir meus amigos. Nossa, eu sou boa em cozinhar. Eu sou boa em leitura, adoro ler. No que você é bom? Faça uma lista das suas qualidades. Faça uma lista dos seus talentos, sem medo de ser feliz. E o mínimo que pode ter aí é uns 10 itens, né, gente? Para começar. Para começar. Outro ponto que é importantíssimo nesse treino é celebrar. Celebre os bons momentos, celebre as conquistas, celebre as relações. Celebre um bom dia, celebre o sol. Celebrar a vida. A gente está vivendo um momento que as pessoas estão com muito medo, mas estão desconectadas da vida. Estão com medo de morrer, mas estão desconectadas da vida. Não estão celebrando a vida. Então, do que adianta? Não é quantidade, é qualidade. É qualidade. Então, celebre. São caminhos que a gente vai treinando, entrando na vida da gente, mas tem que ter lembretes disso, pessoal. Eu ponho post-it de lembretes para mim, para as coisas. Celebre, eu ponho post-it, lembrete. Daí eu paro e falo, o que eu vou celebrar? Às vezes eu tô sozinha, fico assim. Minha dancinha da vitória, eu tenho a dancinha da vitória. Quando eu conquistei um algo. Às vezes, é um prato que eu fiz. Eu celebro. E se ele não deu certo, tá bom, próximo, próximo. Então, se vocês vão indo nessa direção, vocês vão dentro deste treino. E para fechar essas dicas aqui, né, antes de correr o risco aqui de cair, embora a gente tenha ainda uns minutos. E para fechar essa lista, pessoal, deste treino desta autoaceitação, que vai na direção do celebrar, que vai na direção também do reconhecimento dos nossos talentos, dos bons passos que estamos dando, é a gratidão. Agradeça. Agradeça. Agradeça as pessoas que você tem do seu lado. Agradeça por mais um dia. Agradeça pelo alimento. Agradeça por suas relações. Agradeça pela oportunidade de estar aqui. Nós vivemos em um momento, apesar da pandemia, tá bom? Mas nós vivemos um momento encarnatório, nós estamos vivendo em um momento em que a gente tem grandes possibilidades, a gente tem acesso a tudo. A possibilidade de leitura, de estudar, de se divertir, de conhecer coisas novas, de conhecer pessoas novas. E mais ainda, agradeço inclusive por você estar aqui neste momento, vivendo este momento planetário. Porque neste momento da humanidade, é aqui que nós estamos, sustentando este momento também, vivendo este momento. Então, a gratidão, ela é transformadora. Elisângela?
Elisângela agradeceu, muito bom ouvir vocês, obrigada. E eu aproveito, nós temos tempo ainda para agradecer? Temos, acho que sim, vamos indo, a hora que cair, a gente deixa o beijo. A gente dá o beijo antes. É porque Diga, senão a Ilza. gente não grava o vídeo. Ah, Não, agradecer a você, né, por estar aqui de Covid falando pra gente. tá tudo bem, tá tudo bem. E quero deixar Uhum. isto para vocês também, né? Também está tudo bem. A gente fica olhando, pessoal, eu tenho falado muito isso também, deixa eu falar isso que termine, mas é assim, tem muita gente desencarnando? Tem. As pessoas não estão desencarnando por causa do Covid. As pessoas estão desencarnando porque elas terminaram a etapa encarnatória delas. E a porta de saída delas está sendo esta doença. Se não fosse pelo Covid, elas iam desencarnar de outra coisa, de uma bala perdida. Mas o término encarnatório dessas pessoas não é por causa do Covid, é porque elas terminaram. E que celebração também que é esta? Também é uma celebração terminar uma etapa. Embora. Oi? Oi, é isso. A, Celebrem. a, a, Ah, net, a conexão tá meio falha, mas tá bom. tá. Eu acho que é isso, Ilza. Delícia estar Bom, aqui. Marisa, Obrigada pelo convite. é tudo de bom para você e se cuide também, viu? Sim, Fica sim, com se certeza. cuidando aí, né? Tá bom. Aham, tô sim. Beber bastante líquido, se cuidar mesmo, né? Fisicamente falando. Sim, Energeticamente, eu sei que você está se cuidando. sim, mas a gente precisa cuidar do corpo, sim, né? Bastante Isso, líquido, se alimentando bem, dormindo bem, isso, ficando recolhida, descansando isso. mais. Exatamente. Sim, todos nós, pessoal, todos nós. E se cuidando, Então, né? assim, para você, todo o meu amor, minha gratidão. Muito Te obrigada por amo, ter Ilza! vindo. Ó, Eu também, Marisa. Eu te amo, Marisa. obrigado, pessoal, por vocês terem estado com a gente, viu? Todos vocês. E obrigado pelo Que convite, bom. Ilza. E muito obrigada a todos que participaram, que assistiram. Estejam aí, tem o canal da Marisa aí, Marisa Oliveira, né? O Isso, Instagram, que vocês podem seguir aí os ensinamentos dela também, os trabalhos dela aí no Marisa Oliveira, e o Bioconsciencial também, para que vocês possam seguir também aí, certo? Um também. beijo. E se quiserem que a gente fale sobre outro tema, este bate-bola aqui meu e da Ilza, escreve aí qual é o tema que vocês querem, que a gente volta a bater papo com vocês. Exatamente, muito bem. Muito obrigada, boa noite, durma com Deus e descanse, tá? Vou descansar. Beijo, pessoal. Beijo, fica com Deus.